Iniciamos, hein? Tá, então, jurados, retoma a questão de julgamento. Né, conforme anunciado, os defensores também têm o prazo total à disposição de 1h30. Doutores, prazo inicia agora, os senhores têm a palavra. Fique à vontade. Obrigado. Muito boa tarde. Cumprimento inicialmente a Vossa Excelência pelo trabalho conduzido até aqui. Espero que cheguemos ao final da maneira mais justa e perfeita possível. Cumprimento também o que me antecedeu na fala. Já acompanho algum trabalho do doutor promotor, sempre imbuído de muita vontade, de muita garra, pega a dor social e traz para cá. Poderia dizer aqui que, de certa forma, quando alguém da sociedade morre de uma forma dessa, a gente também morre um pouquinho. Então, para não... às vezes o advogado criminal ele é meio confundido com a pessoa do réu e etc. E não é. Exige muita maturidade, exige muita reflexão, inclusive uma reflexão que farei aos senhores. O que imaginam um dia do aniversário de vocês? Um dia tranquilo, de repente na praia, um passeio, comendo, bebendo, se divertindo com seus pares, com a família. E eu tenho como presente de aniversário no dia de hoje, meu aniversário, a defesa. Não é a defesa do crime, é a defesa da pessoa. Continuando os cumprimentos, então, os serventuários da Justiça, os senhores policiais fazendo nossa segurança, os familiares aqui, já antecipo minha emoção, posso embargar a voz, eu sei que é triste para todo mundo. É uma cena que eu sei que se alguém aqui fosse o Titã Cronos e pudesse dar um passinho para trás, conseguiria ressignificar tudo isso, de repente ter um novo desfecho. Mas isso não é possível. Não sendo possível, nós temos então esses dois exercícios de hoje, né? Um dia de aniversário, um dia feliz, com a família e tal. Eu moro mais na praia do que aqui. E saí correndo para cumprir a minha missão, a missão da defesa. Cumprimento meus colegas, as pérolas dos 12 anos, último, acho que 12, 13 anos, né? Nós estamos ali na luta. Fui policial penal em Piraquara, vi criminoso diariamente, de todas as classes sociais, como disse o promotor, não tem credo e nem religião. Por quê? Nós somos seres emotivos. E a vida, ela é desse jeito. Nós temos muitos fatores que contribuem para que aumente a criminalidade. Infelizmente, isso não vai mudar. É do capitalismo. É instigar, é acelerar. Você vai no shopping, já fica em espiral, você ouve música. Aí a gente tem agora uma conscientização sobre as doenças não visíveis, as doenças psicológicas. Faço também mais uma observação para que pensemos. Quando alguém se propõe a fazer psicologia, psicanálise, alguma coisa para trabalhar a psique humana, ela não está inventando nenhuma doença. A doença já existia. Aí vem um profissional que se habilita a trabalhar com ela. Da mesma forma, a enfermagem, a medicina, dedica-se anos de estudo para auxiliar. Mas essa profissão não cria a doença, ela é pré-existente. Da mesma forma, o mundo jurídico. Não foi nenhum dos doutores aqui, estudamos basicamente o mesmo curso. E daí chega em alguma bifurcação que a gente vai um para lá e vem outro para cá. Então a vida é assim, são escolhas, exercícios mentais. Quando estamos nas nossas faculdades, a gente toma sempre o melhor direcionamento. Então, mas a ira foi muito superior. Se colocar aí no Google, qualquer lugar, a gente vai ver. Uma buzinada no trânsito. Ou seja, em muitos casos, a morte acaba sendo banalizada. O Brasil batia números estratosféricos, coisas tristes. Mas aí, se eu fizer aqui também uma pergunta e vier falar para uma mãe, a mãe da vítima, ou alguém que se põe nessa condição, o promotor falou, se fosse a minha filha, quem estaria aqui respondendo o crime seria
outra pessoa. Eu mais ou menos digo que seria também dessa forma, porque eu estaria agindo dentro da fogueira. Você não toma a melhor decisão. Por quê? A paixão. A paixão que um mata o outro só de imaginar. Se acontecer com a filha, também faria igual. Ou seja, para quem leu, para quem escuta, na Bíblia, Caim matou Abel. A disputa era do quê? Era insignificante? Não estou aqui para julgar. A gente já tem dificuldade para julgar o que está acontecendo hoje. Imagina a gente, historicamente, voltar e querer dar sentença para tudo. O que eu falo para os senhores é o seguinte: então, se eu pegar a mãe, alguém que se põe na condição de ser aquele que perdeu um ente querido, e falar, o que você gostaria de pena? Era o que se queria há muito tempo atrás. A vingança privada. Fez, vai receber. O dente por dente. Mas aí, se a gente fizer o exercício do outro lado, a gente tem uma tese e uma antítese, e do outro lado, e se fosse o teu filho, que por N motivos fez, se me permito dizer, que tinham ali o termo, uma merda na vida. Se o teu filho fez uma coisa dessa, você quer que ele morra? Quer fazer a mesma coisa com ele? Opa! Não. O que faríamos com o teu filho, então? Ah, porque na hora ele perdeu o juízo, porque aconteceu isso, vai achar uma justificativa, porque está dentro do campo da imaginação, o campo límbico, dentro do campo das emoções. É o amor de mãe que extrapola os códigos. A mesma dor que um sente de um lado, a outra sente. São famílias próximas, se conheciam. Então, se eu pegar a mãe da vítima, o que seria? Ah, pena capital. Talvez hoje não, mas no momento você não consegue visualizar outra coisa. Se você pegar a mãe do réu, eu acho que ele merecia uma chance. Nós temos de um lado a vingança e nós temos do outro lado a impunidade. Se vocês imaginarem uma gangorra, aquela que vocês brincavam no parque quando crianças, você tem o ponto fulcral ali, que é onde estabiliza, e você tem o peso distribuído, de um lado e do outro. A dinâmica social é isso, sobe e desce. E por que eu citei Caim e Abel? Porque, historicamente, nós temos o crime desde que o mundo é mundo. É triste, é dolorido, e quanto mais próximo da gente, pior. E eu tenho proximidade ali com o bairro do Fazendinha há mais de 30 anos. Eu fui para São Paulo, nasci no interior, fui para São Paulo, capital, menino, lá fiquei até 10, 11 anos, aí vim para a região de Curitiba e, depois de 2 a 3 anos, minha família se fixou ali no Fazendinha. Tenho muito orgulho, um bairro que tem os seus prós e contras. Então, hoje, eu tenho, além da missão da defesa, não é a defesa da impunidade, mas aqui, todo dia entra uma situação, entra outra. Foi dito que foram escalados para 10 partidas nesse jogo duro da vida, sem chuteira, sem caneleira. Mas, como dizem, o jogo é duro, mas é na bola. Porque se deixar, só o Estado, quando ele foi lá e tirou o direito do cidadão de fazer a vingança, é um ponto louvável, mas falou, deixa que eu faço, e mudou o nome de vingança para justiça, preservando a integridade física, psicológica e tal, e suprimindo apenas a liberdade do indivíduo. Só uma questão de ordem, ninguém está falando de vingança aqui, não. E a família da vítima não quer vingança também. Não estou falando de vingança, só estou exemplificando. A família quer vingança. Não, eu falei que no momento que se perde um ente querido, se perguntar, eu falei, hoje não. Nem na época. Se pegar o documento do pai, da mãe lá, no momento, muito pelo contrário, é só um... Não, são ponderados, é isso que eu estou dizendo. Nós não estamos aqui numa caça às bruxas. Não, só O que, ninguém fala em vingança. Aí, o que acontece? Quando o Estado pegou esse direito de trabalhar, aí ele equipou. Vocês olharem aqui, quando acontece o crime, chama, se for alguém para tentar socorrer a vítima. É alguém que vem, um apêndice, um tentáculo do Estado. Quando chega lá, a polícia veio, militar, civil, guarda municipal, é um apêndice do Estado. Ou seja, e se o réu lá no final, porque aí nós temos promotor, nós temos juiz, peritos, etc., todos os personagens, exceto o réu,
são derivados do Estado. E se esse não tiver condição de constituir a sua defesa, o Estado ainda vai nomear alguém ou vai passar para a Defensoria. O que eu quero dizer com isso é que, embora estejamos aqui emocionados, nós temos que ser técnicos. Embora nós temos uma situação que não é aquela que todo mundo vai querer, que vai gostar, que vai amar, mas se foi criada essa técnica, essa forma de resolver conflitos, é para que utilizemos. Então, muito bem colocou ali o Dr. Salles, de apego, de papel, de não sei o quê. Né? Eu digo aos senhores, foram alimentados, deve lembrar da refeição da mãe, da avó, da tia, da esposa. Salvo alguma exceção lá, fora do dia a dia, olha lá uma receitinha do bolo de vez em quando. Mas a habilidade diária faz com que ela produza aquilo sem a necessidade de apego ao papel. Quando a gente teve também aí quase 200 anos de tribunal do júri, teve uma expertise de colocar a população para julgar os seus pares, em situações essas que mexem. Porque, como eu disse, você pegar o roteiro, desde quando acontece até a prisão, nós temos vários personagens estatais. Aí, para que isso também não ficasse a encargo do Estado, que poderia ser o Leviatã, poderia agir com excesso, se lermos livros históricos, a gente vê que houve e que pode haver, para isso existe a defesa. Então, a gente vai trabalhar dentro de parâmetros. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não tem como subtrair totalmente a emoção na hora de julgar. Mas eu peço aos senhores que tenhamos, então, uma imparcialidade. Não é fácil. A gente vai analisar, aconteceu assim, porque senão seria fácil. Põe lá 50, 60 anos, pela gravidade do fato, joga na masmorra, tranca, engole a chave. Não. Hoje os senhores têm aqui o direito, o dever, de fazer a votação, baseado na convicção dos senhores. E o mais interessante, que vocês não têm que justificar o voto. Ah, eu penso nisso. É íntimo, é subjetivo. É você analisar, olha, realmente. E ele falou aqui, entre a data do acontecido, o escritório foi acionado, atendeu ele hospitalizado. Possivelmente, ali a gente tem algum dado, assim, a própria mãe da vítima, de quem a gente está dando crédito, porque senão a gente tem que decidir, a gente vai dar crédito ou não vai dar crédito. Ela falou que não falou nada na frente dela, pegou o estilete e caiu. Então, se ela teve essa percepção, se ela lembrou, a gente não tem por que dizer que não. E sabemos, hoje eu estava com uma unha lascada, e lá perto do meu escritório tem um salão. Fui lá pedir para a menina cortar para mim. Eu até hoje não tirei a cutícula. Para colocar um colírio no olho, assim, eu já fico... Aí, para o sujeito fazer isso, a ponto de ser hospitalizado, sangrou, não sei se foi uma semana, se foi um mês, não importa. Mas ali já dá para você captar o estado de ânimo. Senhores, eu não vou me alongar muito, porque vou dividir o meu tempo aqui com meus colegas, mas, então, só para que saibamos, né, é uma satisfação poder falar aos senhores. Meu nome é Edivaldo Gomes, hoje estou aniversariando. Vim ontem, porque eu atendo lá em Santa Catarina, tenho bastante trabalho por lá. E daí subi, missão dada, missão cumprida. Aqui estamos fazendo da melhor forma possível. Se tiverem dúvidas, anotem, perguntem. Nós estamos aqui para isso. As famílias, minhas condolências, tanto para aqueles que tiveram uma perda permanente, quanto aqueles que estão com uma perda temporária. Isso não foi bom para ninguém. E peço que os senhores, né, tentam ficar tranquilos, ressignificar muitas coisas, buscar se apegar naquelas boas lembranças, porque não é fácil mais contra o que aconteceu. Só temos que lutar com as consequências.
Obrigado pela palavra, doutor Edivaldo. Vou fazer aqui um cumprimento rápido, genérico, doutor, né, Thiago Flores, magistrado excepcional. Já tivemos outras oportunidades. Para mim é um exemplo de como magistrado, embora em alguns embates, mas é tudo dentro da lei. Cumprimento aqui aos presentes, familiares, tanto do réu quanto da vítima. Quero que, principalmente aos familiares da vítima, que eu, aqui como advogado, só estou exercendo o meu mistério, o meu trabalho. Não estou aqui para defender e muito menos eu compactuo com isso, tá? Com qualquer tipo de crime que seja, qualquer crime que esteja dentro do Código Penal, eu não compactuo como pessoa, mas por paixão é o meu ofício. Cumprimento aqui meus nobres colegas, advogados, doutor Edivaldo, doutor André, doutor Igor. Cumprimento a Polícia Militar pela segurança, os serventuários, sempre muito atenciosos, prestativos, o réu. Cumprimento também a Anivaldo. Cumprimento cada um de vossas excelências. É uma honra para mim aqui estar na presença de vossas excelências no dia de hoje, tá? Eu deixei por último, doutor? Não é. Porque aqui na sua fala, aqui eu não tenho nenhum problema contigo, aqui é uma questão mais de, né? Mas eu vou te ler uma parte aqui em que diz assim, que a piada não tem a graça, que o abuso não tem espaço, que o grito não nos intimide ou constranja, que o assédio não fique impune, que o respeito à dignidade da profissão seja uma conquista da nossa capacidade permanente de luta pelas prerrogativas da advocacia, com inteligência, urbanidade, gentileza, para que o pleno exercício do direito de defesa seja a garantia do cumprimento do devido processo legal, sem o que não há Estado democrático de direito. Sem defesa, não há processo. Então, isso aqui é um apelo para respeito à advocacia criminal, porque quando o senhor se refere àquela bancada de defesa como escolinha, do professor Raimundo, né, eu acredito que isso não é urbano, não é gentil da sua parte, tá? Acredito que ali todo mundo, assim como o senhor, promotor de justiça, tenha paixão para aquilo que faz, se dedica diariamente para aquilo que faz. Não há quem seja melhor, não há quem seja pior, não há quem seja o Deus das provas, não há quem não trouxe nada, tá? Então é só isso, por isso que eu deixei por último. Não é nada pessoal, é simples uma manifestação daquilo que aqui... que todo momento ali... Não. Eu pontuei, foram pontuadas algumas situações ali dentro do devido processo legal, dentro do jogo. Então, a partir do momento que o senhor se refere à bancada como escolinha do professor Raimundo, eu tenho que vir aqui, é um dever eu vir aqui e falar isso. O senhor se referiu. Mas tudo bem. Não, se referiu? Tudo bem. Tudo bem, eu não ia vir aqui gratuitamente dizer isso, né, doutor? Até porque não tenho nada pessoal, né? Tudo bem. Mas assim, senhores jurados, bom, aqui eu sou um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, para a gente encurtar mais aqui. O promotor já trouxe questões fáticas, questões do que aconteceu, trouxe ali o local do fato, trouxe aonde foi o corte, trouxe todos os laudos, todas as provas, perfeito. É isso mesmo. Foi um crime horripilante, obviamente, foi. Mas aqui a gente tem que tratar das circunstâncias que aconteceram e alguns, digamos assim, algumas peculiaridades aqui que são atreladas exatamente à denúncia do próprio promotor ali, tá? A denúncia ela narra que aconteceu lá no dia 8 de setembro de 2022, né? Anivaldo teria desferido um golpe, isso para os senhores acompanharem, só para os senhores, se quiserem acompanhar, a página 103 aí do arquivo de Vossa Excelência. Que Anivaldo teria desferido um golpe contra a vítima Francis Lane e que isso foi a causa, né, eficiente da sua morte ali e tudo mais. É um fato, na verdade, que não há controvérsias. A defesa aqui está aqui, ele mesmo próprio aqui já confessou, foi ele, não tem como dizer que não, ele caiu ao lado do corpo, ele cortou o próprio pescoço. Embora não tenha laudo, ele foi preso em flagrante delito, a polícia chegou, já sabia quem seria o autor.
E quando acontece uma prisão em flagrante delito, logo após, geralmente a lei diz 24 horas, mas dizemos que isso acontece depois das 48 horas, uma audiência de custódia, para saber se a prisão foi feita de forma legal, se aquilo ali está dentro da lei e qual é se há a necessidade ou a possibilidade, de manter ele preso ou a possibilidade de uma liberdade provisória. E aqui não tem laudo mesmo dizendo se Anivaldo ficou 1, 2, 3, 10, 20 dias no hospital. Tá? Também não é objeto da defesa vir aqui falar fique com dó dela, porque ela também se feriu. Não é, esse não é objeto da defesa, mas só para fins de esclarecimento. Na página 55, já no primeiro momento, o magistrado que presidia lá a audiência de custódia diz o seguinte: não houve a realização da audiência de custódia, tendo em vista de o acusado estar internado. Bom, é fato que ele foi internado, é fato que ele cortou o pescoço dele, isso, mas não é nenhum objeto aqui para uma tese defensiva. Tá? Já foi explicado também aqui a importância de Vossas Excelências estarem aqui. Já foi explicado também que vocês votam nada a ver com uma questão, vocês não têm que fundamentar a decisão de Vossas Excelências num artigo de lei, porque a jurisprudência diz assim, a doutrina diz assado. É uma convicção de Vossas Excelências, íntima dentro de Vossas Excelências, o voto é secreto, ninguém sabe o voto de ninguém, vocês vão conversar entre si. Então, e o veredito de Vossas Excelências não cabe nem recurso. Se chegar em cima, não tem como a gente recorrer. Então, a importância, a relevância de aqui ser um julgamento justo, e é isso que a defesa quer. A gente não quer absolvição. Eu jamais vou dizer para Vossas Excelências, absolvam, porque ele cortou o pescoço dele, e segundo, a mãe da própria vítima disse que ele já estava com cara de arrependido, quando olhou para ele, um olhar triste, que Anivaldo não era desse jeito. Poderia vir aqui falar, porque clemência, no quesito número 3, absolvam por clemência. Não posso nem pedir isso. Acho que vocês, no íntimo, estariam olhando para mim e dizendo, esse advogado é maluco. Não tem nem nexo isso. Né? Então, não é essa a questão. Vocês, a partir do julgamento, que a gente findar aqui, vocês vão ser quesitados, vão ser perguntados acerca de algumas circunstâncias. E eu vou seguir exatamente a minha fala conforme vocês irão votar. Para mim, eu acredito que seja mais fácil, para Vossas Excelências também acredito que seja mais fácil, não duvidando de nada, mas vocês já ouviram bastante coisa e ali vocês conseguem definir mais o que vocês querem. Materialidade do crime, o doutor já trouxe, já disse, é o corpo, nada mais que isso. A gente tem um corpo, a gente tem um laudo dizendo a causa-morte, e a gente tem todo esse aparato para a gente dizer que sim, existe o crime de homicídio, não é inquestionável, tem prova concreta para isso. Tá? Primeiro quesito, superado, né? Utilizo das próprias palavras do promotor, me sufrago as palavras dele no sentido aqui do primeiro quesito. Anivaldo foi o autor desse crime? Sim, ele foi autor desse crime. Ninguém está dizendo que não. Ninguém disse que não. Ninguém chegou aqui e disse, não foi Anivaldo. Anivaldo chegou lá depois e viu aquilo lá e decidiu cortar o pescoço dele também. E daí todo mundo disse que era ele. Não, Anivaldo foi, sim, quem cometeu esse crime. Tá? Terceiro quesito. Eu estou dizendo, Vossas Excelências, igual eu falei, podem votar da forma que Vossas Excelências quiserem, no seu íntimo, no seu particular, com a sua consciência, a consciência de cada um. O terceiro quesito diz aquela questão que eu falei para Vossas Excelências da absolvição, seja por clemência, seja pelo que for. Se eu entender que acredito que numa circunstâncias dessa é caso de absolvição dele, por N motivos, cada um tem um motivo, votaria aqui o terceiro quesito pela absolvição. Digo que não é também objeto da minha tese aqui defensiva. Tá? Já disse desde o começo, não compactuo com nenhum tipo de crime, não compactuo com nenhuma afronta ao do Código Penal, então acredito que também não tenha nada. A partir do quarto quesito é que a defesa tem uma tese para ser submetida à votação de Vossas Excelências. A primeira, que seria o quarto quesito, ele diz basicamente a doutrina, a legislação em si, a jurisprudência, eles têm
não vou dizer mania, mas eles têm ali a forma de denominar isso, tá? Seria o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Já vou ler para Vossa Excelência. Mas ele diz o seguinte, eles entendem isso como sendo um crime de homicídio privilegiado. Eu particularmente discordo, porque não é um privilégio cometer um crime de homicídio, existem outras excludentes, que seria a legítima defesa, né, tudo mais aqui, que não é o caso também. Mas esse parágrafo 1º, que ele diz exatamente assim, acredito que o promotor já tenha até dito, ele diz assim, parágrafo 1º do artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, que não é a tese da defesa, que seria a que já foi julgada aí, inconstitucional, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a 1/3. Veja, quando eu coloco para Vossas Excelências votarem esse quesito aqui, eu não estou dizendo para absolver ele, tá? De maneira alguma. Isso aqui não vai absolver ele, não vai livrar ele de uma cadeia, também não vai melhorar o mundo, não vai fazer nada. Simplesmente ele vai pagar por aquilo que ele cometeu. E daí, para que a gente consiga trazer essa questão, que seria prefiro chamar de um homicídio emocional, a própria lei diz que existem ali 3 situações, tá? Para a gente ter isso aí. E quais são essas? A primeira é que ela deve... Eu vou só ler para vocês aqui como que diz a própria doutrina. Ela diz que ele tem que agir sobre aqui, ó. Ela tem que agir sob o domínio de uma emoção intensa, como a ira momentânea, não reagindo a sangue frio. O que significa isso? Que por algum modo, alguma situação, ele agiu fora daquilo. O psicológico dele entrou em colapso e ele não estava naquela pessoa natural dele, ele agiu vou fazer assim, por impulso, meio que por impulso. A lei não fala isso. Doutrina. A doutrina. Eu falei doutrina. Eu vou ler exatamente como a doutrina fala. A lei diz que tem que ter os requisitos. Acabei de ler o primeiro. Não é lei, não. Tá? Então, basicamente, seria isso. Antes até um pouco disso, a gente tem que analisar o dolo. O dolo nada mais é que a vontade. Quando a gente tem impelido um criminoso com uma arma de fogo na mão, chega num bar e mata determinada pessoa, ela tem o dolo direto. Ela estava com a vontade de matar. Aqui a gente tem uma situação chamada um dolo ímpeto. O que é esse dolo ímpeto? É aquela situação que acontece naquele momento. É uma situação que tira ele, basicamente, do sério e ele age de forma imediata. Ele age, não tem nem forma de pensar nem nada. Então, para que a gente tenha essa questão do homicídio emocional, a gente tem que ter caracterizado esse dolo ímpeto. E daí entra já nessa primeira parte que eu disse para Vossas Excelências, que ele tem que estar agindo sobre uma emoção, né? Uma emoção intensa, alguma coisa nesse sentido. Por tudo que foi dito aqui e eu digo aqui, as testemunhas são fonte de prova, né? Foram ouvidas as duas aqui. Há possibilidade de a gente entender que ele estava assim, imbuído de uma emoção, ele não estava no normal dele naquele dia, ele estava uma pessoa triste, estava uma pessoa abalada, e não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver com isso, e posso dizer também, posso afirmar para Vossa Excelência que não é relacionado a ciúmes também, porque não tinha assim uma motivação desse sentido para a defesa da honra dele nem nada, era uma situação emocional. Então a gente já tem a primeira exigência que não a lei fala, na verdade, a doutrina ela entende dessa forma. A lei exige, né? Claro, ela diz ali sobre o domínio da violenta emoção. Aqui a gente pode caracterizar isso, é um homicídio emocional, né? O motivo disso é a emoção, não é um motivo diferente disso. Eu não posso dizer que não é dessa forma. A segunda quesito ele diz que essa violenta emoção, essa situação da emoção, ela deve ser, na verdade,
não imediata, mas ela deve ser naquele espaço de tempo. Então, não tem que ser imediato de forma assim, tem que ter um tempo ali, não pode ser, por exemplo, acontece hoje, vai fazer amanhã, e nada. Tem que ser dentro daquele contexto. Eles estavam dentro daquele local, estava acontecendo o fato, o emocional estava à flor da pele a todo aquele momento. Chega a Francis Lane lá já com certo tipo de medo, de receio, de alguma coisa assim. Ele também já não estava muito legal. Então, a todo momento, essa questão emocional ela estava florescida, né, dentro de todo mundo ali. Então, a segunda parte também já está superada. E a terceira, que na verdade, essa é a terceira. A segunda diz que ele não vai, se não tiver reunido os três, ele vai dizer que é só uma causa, na verdade, de atenuante da pena. Praticamente, Vossa Excelência tem que entender o seguinte: tem que estar presente a emoção e tem que ter uma injusta, momentânea ali, na verdade, não posso dizer injusta, mas uma condição que altere, que entre em colapso ali o emocional dele. E isso ficou muito claro aqui, na verdade, tanto a primeira testemunha, que ela veio aqui e disse que o Anivaldo era uma pessoa alegre, era uma pessoa ok, tudo, né? Saía com todo mundo, não tinha nada assim, que desabonasse a conduta dele, era uma pessoa benquista por todo mundo. Só que naquele dia ele não estava num momento legal. Talvez fosse pelo fim do relacionamento, talvez fosse por N motivos. O fato existia sim uma emoção ali dentro, inserida nesse contexto. E quando há essa emoção, por uma causa justa, ela deve ser reconhecida, mas não como forma de absolvição, e sim como forma de a gente reduzir a pena dela de 1/6 até a metade. Mas aí depende do magistrado que faz essa dosimetria da pena. Mas o que importa aqui para a defesa é que, na hora de Vossas Excelências votarem essa quesitação do quarto quesito, que diz, né, que logo em seguida, a injusta provocação, na medida em que a vítima dançava e quando ela foi conversar com ela, arremessou um copo de caipirinha, já explico o copo da caipirinha, mas ali há a questão da emoção e há, sim, como o próprio quesito já diz, né, uma injusta provocação. O depoimento, na verdade, aqui, a caipirinha, a gente pode se pegar pelo depoimento do próprio Anivaldo. Ele disse que, de certo momento, jogou-se um copo de caipirinha na cara dele. Obviamente, não seria um fator determinante para tal, mas o que eu quero que Vossas Excelências entendam é que esse crime ele foi cometido pela emoção. Tá? Ele não estava ali premeditado. O estilete que ele estava utilizando não foi, por tudo que parece aqui, pelos elementos de prova, não parece que ele saiu e voltou a buscar, que já estava dentro da jaqueta dele. Aconteceu já comigo, e acho que aconteça com bastante gente que trabalha com isso, às vezes esquecer alguma ferramenta no bolso, alguma coisa nesse sentido. Não que aquilo vai ser uma arma. Se for entender que um estilete é uma arma, ela pode ser utilizada uma arma, mas se ela é uma arma, praticamente bastante gente é criminoso por ter um estilete em casa. Você pode utilizar dependendo das circunstâncias, mas não que isso seja de fato uma arma assim por dito. Ela é utilizada, na verdade, a finalidade dela é para outras situações. Quando, né, superada essa questão, quando a gente vai para o quinto quesito, Excelências, e aí há uma outra também questão aqui a ser aventada, que também diz a motivação do crime. A gente costuma dizer que há qualificadores que elas são objetivas, que se diz pelo simples fato da ocorrência da situação. Ela é objetiva por ser feminicídio, porque tem uma mulher inserida. Embora não tenha nenhum boletim de ocorrência de registro de violência doméstica, não tenha nenhuma informação dizendo em que ela solicitou apoio da polícia com medida protetiva, mas é inegável que aqui havia, sim, um relacionamento, e dentro do relacionamento tóxico, seja lá o que for, é possível que exista um tipo de violência, e a maioria das mulheres ainda, eu acredito que seja errado, isso ainda tem medo de ir lá e denunciar, tanto é que hoje você pode fazer o boletim de ocorrência online, inclusive pessoas que ouvem, então fora do contexto, podem denunciar. Embora a gente não tenha nada disso, isso é uma qualificadora objetiva, só para Vossas Excelências entenderem que também, né, do outro lado, existe a subjetiva. A subjetiva ela é mais relacionada
a intenção do réu, propriamente dizendo isso, aquilo que está inserido dentro da cabeça que a gente não pode ver concretamente, a gente não pode pegar. O quinto quesito, ele diz exatamente sobre isso, sobre o que é a motivação do crime. A motivação do crime é a emoção dele, não é por ciúmes, não é por traição, não é por nada além disso. Simplesmente é pela emoção de um término de um relacionamento que não foi muito bem resolvido, que não sentaram para conversar. Não se sabe se o contexto de tudo isso de verdade. Infelizmente, a Frances Lennon está aqui para contar para a gente o que ela tentou fazer também para terminar isso. Então, a gente não conhece 100% da história. A gente tenta aqui, dentro do processo penal, dentro do júri, trazer a verdade aos fatos, trazer através das provas. Só que, infelizmente, a gente não consegue trazer isso com 100%. A gente ainda fica aquelas aparas, aquelas situações em que a gente não consegue ainda chegar à verdade real, aquilo que de fato aconteceu. Aqui diz que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o acusado tinha um sentimento de posse em relação à vítima e não aceitava o fim do relacionamento, bem como não se conformou que ela estava no local se divertindo e dançando na companhia de uma amiga. É forçoso a gente concluir, obviamente, havia ali uma situação de término de relacionamento. As mensagens ali dizem por si só de que havia uma discussão, não havia nada. Só que ela não deixa bem claro também se há motivação desse crime, se aquele dia que ele já estava lá quando eles chegaram, não tem nenhuma outra prova que diga que ele sabia que ela ia naquele local. Então, ele já estava, antes mesmo dela chegar lá. Era um dia anormal, porque era uma festa que era o primeiro dia daquela festa, ela não era rotineira, então não posso concluir aqui. Quando eu digo concluir, sem sombra de dúvidas, é acima do razoável, né, da dúvida razoável de que ela já tinha comunicado a ele que ia lá, ou que essa festa já era frequentada por eles anteriormente, quando ainda eles tinham algum tipo de relacionamento, para ele poder presumir que ela estaria lá naquele dia e ir lá estar esperando ela. Então, assim, a motivação, que é o motivo aqui do quesito quinto, na verdade, ele se confunde com o próprio quesito quarto, porque é a motivação. Então, se a gente reconhece que, de fato, houve um crime emocional, a gente está retirando já esse outro quesito, porque a motivação se confunde, são duas coisas subjetivas. Se o motivo é torpe, fútil, por ciúmes e etc., tem a questão da emoção dele, que é justificável para esse caso. O sexto quesito, excelências, que é um meio que o crime se deu com um meio que dificultou a defesa da vítima, acredito que a prova cabal de que isso não tenha acontecido foi o próprio relato da mãe dela. Inclusive foi perguntado por mim mesmo aqui se Anivaldo teria passado pelo lado dela e se a filha dela estava de frente com ela vendo. E por que eu perguntei disso, excelências? A lei diz que acontece ali, a própria doutrina, ela nos traz alguns requisitos para que seja reconhecida esse recurso, né, que dificultou a defesa da vítima. São eles, vamos escorar aqui na doutrina para Vossas Excelências terem a certeza. Bom, quando a gente diz que foi com um recurso que dificultou a defesa da vítima, são três situações, na verdade. A traição, aquele momento que tu tá do lado da pessoa aqui, tá tudo certo, pega uma faca, uma arma, seja lá o que for, eu atiro nela, eu dou uma facada nela, ela morre. Essa surpresa, essa traição, ela traz aí a possibilidade de que a pena dela seja aumentada
porque a vítima, como um ser humano, ela não conseguiu se defender daquilo ali, ela não conseguiu correr, se esconder, ela não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, o Código Penal, a lei entende que a pena tem que ser aumentada por isso. Mediante emboscada, não é o caso também, porque Anivaldo estava já no local. As testemunhas já disseram que quando a vítima, Francislane, e a sua mãe chegam naquele CTG, é um CTG ali, meio que um bailão assim, o Anivaldo já estava lá. A outra testemunha, a primeira testemunha ouvida, ela disse que até cumprimentou o Anivaldo, logo depois chegou a Francislane, a mãe dela. Então não há nada aqui que diga que foi uma emboscada, estava esperando num beco escuro para chegar e executar ela. Também a gente não pode dizer que teve outro recurso que dificultou a defesa dela. Não é sendo assim incrédulo nem nada, mas ela tinha ciência do que estava acontecendo, ela tinha as mensagens ali dando conta de que de algum modo ela estava sofrendo algum tipo de ameaça. E ela poderia ter saído daquele local, não que seria obrigatório, não estou dizendo isso, mas é que não foi um fator surpresa. Ela já estava ali ciente de que alguma coisa ia acontecer. Tanto é que o próprio pai dela falou que, se não aqui, mas a mãe dela disse aqui no finalzinho do depoimento dela, que o pai não estava lá, mas que o pai disse que se ele estivesse lá era para ele ir embora, para eles irem embora. Então já era uma questão assim. Eu não sei, não entendo por que não foi levado isso ao conhecimento da polícia por uma medida protetiva. Ele estaria preso. Descumprimento de medida protetiva da prisão preventiva, exatamente em razão disso. A gente não tem como prever o que vai acontecer, a gente não entende da cabeça das pessoas. Hoje ela pode estar tranquila, amanhã pode ser que não, venha cometer um crime. Então a lei ela instituiu algumas formas de tentar repelir isso, que seria a medida protetiva. Acredito, eu confio, não quero acreditar ao contrário, que isso seria... a gente não estaria aqui se isso tivesse acontecido, fosse lá, tivesse denunciado, utilizado os meios de proteção à mulher, importantíssimo, tá? Isso existe desde 2006, que chamam da Lei Maria da Penha, e de lá para cá a gente só teve avanço em relação à proteção da mulher, e eu acho justo, eu acho que deve existir. Tem que dar voz à mulher, ela tem que vir à tona, tem que facilitar o acesso dela a uma delegacia, a um boletim de ocorrência, seja lá o que for, porque muitos dos casos que chegam aqui para julgar um feminicídio já poderia ter sido evitado através de outros mecanismos. Então, excelências, no sexto quesito, peço, o meu pleito é para que vossas excelências, ao serem questionadas aqui, digo que isso aqui não aconteceu, não foi cometido com recursos que dificultaram a defesa da vítima, porque ela sabia, já sabia, o Anivaldo já estava no local, ela poderia ser retirada até pela própria segurança dela, ele não estava, embora ele tenha dito que bebeu bastante, tem gente que diga que ele não bebeu, eu não estava lá, também não posso vir aqui afirmar para Vossa Excelência, e Vossa Excelência não estavam lá também. Mas se ele disse que estava alterado, obviamente alguém viu isso aí, a melhor opção naquele momento ali seria eles terem se retirado daquele local. E o sétimo quesito, excelências, ele diz sobre o feminicídio. Tá? O feminicídio ele é objetivo, igual eu falei para já comentei. Não posso vir aqui, e é um compromisso que eu tenho com isso, de sempre vir aqui e falar a verdade, e trabalho com aquilo que está dentro do processo, não invento nada, não venho aqui criar teses cabulosas e me escorar em doutrinas de porque fulano disse isso e ciclano disse aquilo, para que vossas excelências, com um discurso bonito, venham comigo, e votem como eu quero. Às vezes não é tão assim, não estou sendo honesto com vossa excelência, estou aqui na honestidade. O sétimo quesito, acredito também aqui que a gente tem assim material probatório suficiente para isso, para que seja reconhecido essa qualificadora, que no fim todo mundo chama que é o crime de feminicídio por si só. Era uma mulher, existia assim uma situação de não digamos assim violência, ainda existem mensagens, existem outros elementos que possam dar conta disso, mas dentro do mundo jurídico, dentro de uma prova concreta daquilo que vinha acontecendo anteriormente, dos 2 meses, 3 meses que eles estavam separados, a gente não tem nada. É um escuro.
né? Eu poderia dizer para Vossas Excelências aqui que há uma dúvida razoável de como era isso aí, como era esse relacionamento de fato, se era se aqueles xingamentos, aquelas ameaças estavam acontecendo só naquele momento, que poderia ter sido repelido com outra situação, ou se durante os 4 anos, 3 anos de algum tempo era recorrente isso, se era um relacionamento tóxico ou não. Então, ainda há dúvida quanto a isso, mas aqui na aquisitação acredito que não tenha como ser votado diferente, né, o 7º quesito. É sim uma causa de um crime de feminicídio que deve ser repelido a tudo. E parece até estranho vir aqui falar que geralmente a compreensão de todo mundo é que o advogado está aqui para isentar todo mundo daquilo que fez errado, mas pelo contrário, isso como eu disse aqui no começo, a advocacia criminal está aqui mais para garantir os direitos da pessoa. Acredito que tu comete o crime, você tem que pagar, obviamente, tem que pagar, mas se a lei permite que sejam reconhecidas algumas situações que venha de certa forma te beneficiar, por que não? Se a lei está dizendo isso, não é ilegal, é legal. Não tem. Se vocês forem ao contrário, na verdade, vocês vão estar agindo de forma ilegal. Se eu dizer que não foi um crime cometido sem emoção, que ele premeditou aquilo, que ele saiu de casa aquele dia para matar a Francislane porque ele sabia que ela estava no CTG e ele pegou esse estilete e chegou lá para matar ela, eu nem poderia vir aqui dizer para Vossa Excelência que houve ali um momento naquela hora ali, uma injusta, né, agressão, para a gente trazer a questão da emoção. Então, fazendo um apanhado de tudo, Excelências, o pleito defensivo é que sejam ali reconhecido, né, o quesito 4º, que seria a questão do homicídio emotivo, homicídio com emoção. Diga-se, como em bem entender, a própria lei diz também que o crime será privilegiado, né? Então, seria a figura do crime privilegiado, seria o reconhecimento, o 4º quesito, sim, dizendo que sim. Superada essa questão, também a defesa pleiteia ali que quando forem indagadas se esse crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que diga que não, porque não foi né, por uma emboscada, não foi a traição, não foi nada. Era evidente que Anivaldo estava no local, várias pessoas viram que ele estava no local. Não posso vir aqui dizer que foi emboscada, traição ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse poderia ser entendido se de fato tivesse sido uma estiletada por trás dela, de tudo isso aí, mas há evidências aqui apontando para a gente que eles estavam de frente, que ela viu ele. Então, poderia ter acontecido várias coisas, corrido, e não é aqui a nossa intenção ficar analisando a conduta da vítima, né? Acredito que a gente tem que analisar a conduta do réu e trazer, dentro daquilo que está dentro do processo, a possibilidade de a gente julgar da maneira mais justa. E em relação ao quesito número 7, também a defesa, embora seja do íntimo de Vossas Excelências entenderem que, por exemplo, pelo fato de não ter, Vossa Excelência pode rodar aí, são 300 e algumas páginas, 304, e encontrarem alguma coisa relacionada para formarem a convicção íntima de Vossas Excelências, necessitarem de ver se existe aí uma medida protetiva, se existe um boletim de ocorrência dizendo que ela está sofrendo violência doméstica dentro do ambiente doméstico. E, inclusive, foi indagado por Vossas Excelências se eles residiam no mesmo local. Não residiam, cada um na sua casa. Então, se Vossas Excelências necessitarem dessa prova, pode rolar, não tem absolutamente nada dizendo ali do crime inserido no ambiente doméstico. É uma presunção. É uma presunção. E se Vossas Excelências entenderem que necessita disso para entender que o crime de feminicídio, também quiserem votar pelo não, tudo bem, né? A defesa não tem nenhuma posição quanto a isso, obviamente. Mas também não vou aqui dizer ser injusto, aí eu estaria sendo injusto, não estaria sendo honesto, pedir para Vossas Excelências votarem, porque, embora não tenha material para isso, há sim umas mensagens ali dizendo, então, se é o julgamento justo, a gente quer um julgamento justo, acredito que seja a melhor saída, tá?
Acredito que a manifestação da defesa seja essa. Como eu falei, bem breve, objetivo. Tudo já foi explanado, a gente já discutiu aqui sobre fatos, a gente já falou sobre a necessidade de políticas criminais, legislativas, para a gente melhorar isso, crime contra a mulher, se isso vai melhorar ou não vai melhorar. Sendo bem sincero, melhora, mas desde que a população tenha consciência de quem coloca para votar, porque isso tudo aqui a gente não cria da nossa cabeça, nem eu, nem promotor, nem juiz. Isso aqui é tudo criado através da legislação, através de deputados, é uma outra situação. A gente só está aqui para entender e aplicar. É exatamente, basicamente, isso que a gente faz. Então, obviamente, tenho também meu discurso de repúdio à violência contra a mulher, tenho meu repúdio, como já disse, a qualquer tipo de crime. E eu trabalho dessa forma dentro da legalidade. Eu acredito que, se há sim a possibilidade de a gente aplicar uma redução de pena, é legal, não é nada ilegal. Seria diferente se também havia a possibilidade de chegar aqui e argumentar com vossas excelências, botar em xeque a vontade dele. A vontade dele tem que estar nítida, a vontade dele matar, a vontade dele fazer isso. Eu poderia vir aqui estar discutindo com vossas excelências que não tinha o ânimos necandi, não tinha o dolo. Poderia dizer aqui que foi uma lesão corporal seguida de morte, porque não era a intenção dele matar e sim lesioná-la. Então, inúmeras teses eu poderia vir aqui dizer para vossas excelências, ficaria aqui 1h30 dizendo. Mas com certeza eu não atingiria o resultado efetivo que eu quero para esse processo, que é a justiça. Assim que acho que cada íntimo de vocês aqui, vossas excelências, querem é a justiça. Essa é a minha exposição, acredito. Não sei se alguém mais alguma coisa. Vamos fazer uma observação. Muito obrigado, excelências. Para mim aqui sempre vai ser um prazer estar aqui. Desculpe o nervosismo, desculpe qualquer coisa. Trabalho cada dia para ser melhor. Isso aqui não é fácil. Também não sou um grande advogado de muito tempo. Estou aí na área faz pouco tempo, 1 ano e meio. Não lembro nem de cabeça mais, mas cada dia estou trabalhando em prol da justiça. Não é para vir aqui e inocentar o culpado, e também não é para vir aqui culpar um inocente. A gente tem que trabalhar com aquilo que está dentro do processo, aquilo que está inserido dentro do processo, para a gente conseguir aplicar aquilo que a lei nos traz. Então, se a lei nos traz a possibilidade, aplique-se a lei, e é isso. Nunca vou aqui trazer um discurso para vossas excelências agirem dentro da ilegalidade. Seria horripilante, na verdade, isso. Tá? Então, sempre um prazer. Sempre vou dizer isso aqui, que me emociona ver a população participando de julgamentos. Acho que acredito que é um instituto mais bonito que tem dentro do direito penal, o Tribunal do Júri, o rito do Tribunal do Júri. É o mais bonito e o mais apaixonante, que cada vez que eu conheço mais, cada vez venho me apaixonando mais, e espero que me aposente frequentando a tribuna. Muito obrigado, que todos tenham uma excelente votação, um excelente descanso, e que votem na consciência de vossas excelências, tá? Naquele íntimo de vossas excelências, para que também não saiam daqui com aquele senso de injustiça, de poder ter feito alguma coisa, de ter aplicado a lei e não ter aplicado, tá? Obrigado, Diógenes. Bom, irretocáveis as palavras do meu colega, Dr. Diógenes. Essa parte é um pouco mais, confesso para vocês que é um pouco mais complicada de se falar, porque pega muito conceito, doutrina, lei, então tem que pensar com uma velocidade um pouco maior do que a fala, porque tem que estar vinculado àquilo que efetivamente está dizendo. Contra fatos não há argumentos, é uma frase antiquíssima e que eu a uso neste momento, porque a gente tem ali as primeiras quesitações que são de fato, são inegáveis, foi muito bem explanado pela acusação e pela defesa. Demais é que votem com serenidade no coração. Vocês hoje são os juízes dessa causa. Agradeço por estarem aqui, imbuído dessa vontade de participar. Isso que é um mundo tão importante, porque eu sei que não há uma renda para isso. É uma luta pelo social. Agradeço a família do réu, que confiou a defesa ao nosso time, que não mediu esforços. E é complicado, porque a gente rema contra a maré.
Não é fácil. Só vai entender o advogado do crime, o advogado criminalista, aquele que um dia precisar desse recurso. Pode não ser para ele, pode ser para um filho, para um irmão. Então essa sensibilidade é a que nos toca e nos faz trabalhar tão arduamente. Porque se fosse só pelo dinheiro, a gente sabe que tem coisas muito mais rentáveis. Mas o único que frequenta a masmorra junto com o preso, para ser ali a pessoa que identifica como está a situação e vai levar para a família, essa família está ali, ó, também tão triste, estarrecida quanto a outra. E nenhuma delas teve participação, mas elas têm um vínculo de amor com o réu e com a vítima. Então, dentro do que foi posto, peço serenidade, tranquilidade, agradeço novamente, fica o meu abraço aqui e tenhamos, então, uma votação tranquila. Muito obrigado. Tá, Ministério Público, interesse em réplica. Tá, jurados, algum esclarecimento adicional? Tá, doutor João Milton, em relação aos quesitos, de acordo? De acordo. Pela defesa, de acordo com os quesitos? De acordo. Doutor Jorge, eu fiz só uma retificação naquela redação inicial que nós conversamos aqui quando o senhor me procurou, porque tinha ficado, vamos dizer assim, repetitivo, né? E aí a redação ficou da forma como foi entregue para o senhor agora, de acordo? Sem problemas? Tá, então perfeito. Jurados, passamos então a quesitação e a votação e retomamos em seguida já com a leitura da sentença.